Marta adorava sua filha Isabela e lhe deu amor em dobro depois que seu marido faleceu. Mas depois que envelheceu e ficou doente, a filha acabou expulsando a idosa de sua casa. No entanto, Marta encontrou pessoas de bom coração que cuidaram dela e nunca a abandonaram. E como dizem, tudo que fazemos de certo ou errado tem consequências. E as ações de Isabela também tiveram. O marido de Marta, Antônio, serviu no corpo de bombeiros por 10 anos. Mas ela sempre foi contra o trabalho, porque além de perigoso, não era bem remunerado. Temos uma filha pequena, Antônio. Ela retrucava o marido. Ou se isso não acontecer, você acha que com esse trabalho será capaz de manter sua família? Bem, já falamos sobre isso muitas vezes, Marta. Antônio respondia. Você sabe quanto esse trabalho significa para mim. Era o desejo do meu pai que eu me tornasse um bombeiro. Afinal, estou vivo por causa de um deles. Marta franzia a testa para as desculpas do marido todas as vezes, e acabou perdendo a esperança de que ele a ouvisse. Às vezes, ela intencionalmente desligava o telefone dele, para que se ele recebesse uma ligação urgente, Antônio não soubesse e fosse punido no emprego e o perdesse, e assim começasse a procurar um novo trabalho. Um dia, Antônio descobriu e brigou com ela antes de partir para o quartel de bombeiros. Infelizmente, esse foi o dia em que ele nunca mais voltou. O fogo engoliu o prédio para o qual sua equipe foi levada às pressas, e antes que ele pudesse escapar, era tarde demais. A filha deles, Isabela, tinha apenas 5 anos quando isso aconteceu. Desde então, Marta se esforçou ao máximo para se recompor, para poder criar sua filha e dar-lhe amor de mãe e pai. Mas à medida que ela envelhecia, o trauma de sua última discussão com Antônio evoluiu para a doença de Alzheimer, e ela começou a esquecer as coisas mais triviais. Isabela, que estava na universidade, quando soube da condição de sua mãe, tirou uma licença da faculdade para ficar com ela e recebeu permissão para assistir às aulas ocasionalmente. Mas apesar de seus cuidados, nada mudou. Marta continuou a sentir falta do marido e, com o tempo, o Alzheimer evoluiu para a demência. A certa altura, a idosa foi ao mercado para fazer compras, mas só voltou tarde da noite, quando um de seus vizinhos a encontrou sentada na rua. Isabela não podia deixar sua mãe sozinha, por isso ela trabalhava meio período em uma empresa. Foi onde ela conheceu o homem dos seus sonhos, Sérgio. Ele ficou órfão quando era mais jovem e cresceu na casa de seus avós até eles falecerem. Apaixonados, os dois se casaram rapidamente e se mudaram para a casa de Marta para cuidar dela. No entanto, a maneira como trataram a idosa foi horrível, para dizer o mínimo. Um dia, enquanto todos estavam almoçando, Marta deixou cair sua comida por acidente. Isabela, que tinha acabado de se sentar à mesa, perdeu a paciência. O que tem de errado com você, mãe? Você não consegue fazer nada direito? Desculpe, querida, a idosa falou. Isso foi só um erro. Não se preocupe. Eu vou limpar tudo. Erro? Isabela gritou com ela. Cuidar de você que é um erro. Já é uma luta diária cuidar de você, mãe. Mas você continua cometendo os mesmos erros sempre. É a terceira vez essa semana que isso acontece. Mas, querida, antes que a idosa pudesse dizer mais alguma coisa, Sérgio a interrompeu. Sua filha está certa, dona Marta. Ela realmente se importa com você e está fazendo o possível para ajudá-la. O mínimo que a senhora pode fazer é ser grata por isso. De qualquer maneira, é melhor a senhora limpar essa bagunça agora, antes que a casa inteira comece a cheirar a comida. Marta se levantou da mesa com os olhos marejados e lentamente começou a limpar a pequena bagunça que ela fez. Mas mesmo assim, Isabela não se deu por satisfeita. Não há necessidade de fazer isso. Já estamos cansados de ter que aguentá-la. Você não vai mais ficar aqui. Na verdade, você vai embora agora. Isabela arrumou as coisas da mãe e jogou na rua. A pobre idosa lutou para conter as lágrimas enquanto pegava sua bolsa e se afastava. Sem ninguém para cuidar dela e sem casa para morar, Marta vagou pelas ruas por um tempo, até suas pernas não aguentarem mais. Ela parou em um parque e caiu em lágrimas ao se sentar, lembrando-se de todos os momentos felizes que tinha passado com Isabela e Sérgio. Marta chorou até pegar no sono no parque naquela noite, e foi acordada por uma voz de homem no dia seguinte. Dona Marta? O homem perguntou. Sou eu, João. O que a senhora está fazendo aqui? A idosa não o reconheceu, e com medo do homem, ela agarrou sua bolsa com força. Eu não conheço você. Fique longe de mim. João, que era um amigo próximo do casal e colega de Antônio no corpo de bombeiros, ficou chocado quando ela não o reconheceu. Mas pela expressão assustada dela, ele pôde perceber que algo estava errado. Então ele perguntou gentilmente. Está tudo bem, dona Marta?
Mas por acaso a senhora se lembra do João? O colega bombeiro e amigo do Antônio? Bombeiro? João? Você é o João? Você poderia, por favor, ligar para o Antônio e dizer a ele que eu não tenho mais uma casa? Nossa filha está com raiva e não quer que eu fique com ela. A essa altura, João se deu conta que Marta não estava bem e precisava de ajuda. Ele de alguma forma garantiu a ela que ligaria para Antônio logo e a levou para o quartel dos bombeiros. Os bombeiros se juntaram para cuidar de Marta. Eles a levaram ao médico, que a diagnosticou com Alzheimer, o que explicava porque ela continuava pedindo para ligar para o marido. O médico disse que a doença ainda estava nos estágios iniciais e que Marta não apresentava sintomas com muita frequência, e que se ela fosse tratada adequadamente, sua condição não pioraria. Eles contrataram uma enfermeira que a ajudava com suas necessidades básicas, como tomar banho, tomar seus remédios e se alimentar. Os bombeiros ficaram comovidos com a situação da pobre idosa e fizeram o possível para ajudá-la. Eles contribuíram com dinheiro para alugar um pequeno local para ela ficar e quando descobriram o motivo dela estar abandonada na rua, eles a ajudaram a processar sua filha. Meses depois, graças a eles, Marta ganhou no tribunal e recuperou sua casa. No entanto, mesmo depois de Marta voltar para sua casa, os bombeiros continuaram cuidando dela. Eles a visitavam diariamente. Mesmo se ela quisesse, não conseguiria ficar sozinha. Sempre que algum deles estava de folga, a visitava. E não foi só o pessoal dos bombeiros que fazia isso, seus familiares também. Para quem até então não tinha família, Marta passou a ter várias. Ela passava os finais de semana sempre em uma casa diferente, e era tratada como a pessoa mais importante da família. O corpo de bombeiros e seus familiares cuidaram de Marta durante 25 anos, e graças a esses cuidados, sua doença não progrediu. Mas uma tristeza que a idosa carregou até o final de sua vida foi o fato de que sua filha e genro nunca a tenham visitado. Na verdade, a única vez que sua gananciosa filha voltou à casa da mãe para se desculpar foi quando ela foi abandonada por seu marido e não tinha mais para onde ir, mas já era tarde demais. Marta havia partido para sua morada celestial. Com a forma como foi tratada pelos bombeiros e pelos familiares deles, Marta teve uma melhora significativa com o passar do tempo. Seu caso não era tão grave quanto aparentava ser. O que faltava a ela era amor e carinho, algo que não recebeu da filha. Por isso Marta deixou um testamento, atestado por um médico que dizia que ela estava em plena consciência de seus atos, que redigiu alguns anos depois de se mudar para sua casa. Isabela foi imediatamente ao escritório do advogado, pensando que ficaria com a casa só para ela. Mas descobriu que Marta havia deixado para os bombeiros, que decidiram transformá-la em um museu dedicado a ela e seu heróico marido. Não podemos fugir do karma. Isabela expulsou a mãe doente de casa e no final Marta, agindo de uma forma correta, não deixou nada para ela. As pessoas mais velhas precisam de amor e cuidado, e nunca devemos nos abster de dar a elas. A forma como os bombeiros cuidaram de Marta é um lindo exemplo disso. O que você achou dessa história? Conta aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de clicar no botão de gostei. Assim os nossos vídeos alcançam mais pessoas que, iguais a você, gostam dessas histórias marcantes. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.